Meu nome é Fernando Landulfo e hoje nós vamos falar sobre depósitos provocados por etanol em motores ciclo Otto de injeção direta. Você está no Auto Acadêmico. Se você ainda não se inscreveu, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Aqui no Auto Acadêmico, nós já abordamos um assunto muito polêmico: os efeitos corrosivos da utilização de etanol e suas misturas com gasolina nos motores ciclo Otto. Hoje nós vamos tratar de um assunto também muito polêmico, mas que, por enquanto, ainda não tem uma conclusão definitiva: os possíveis depósitos formados tanto dentro do motor como na ponta dos injetores de combustível com a utilização de etanol em motores de injeção direta. Na nota técnica que nós publicamos no nosso site, nós fizemos uma consolidação de resultados obtidos por diversos trabalhos acadêmicos que tratam justamente desse assunto, que foram realizados no exterior. É lógico, as condições brasileiras são diferentes. No entanto, esses trabalhos mostram resultados muito significativos para que a gente possa começar a entender o que realmente está acontecendo. Antes de começarmos a expor esses resultados e a comentá-los, é muito importante que a gente deixe muito claro: esses trabalhos foram feitos com base em motores a gasolina, queimando desde gasolina pura, a chamada E0, até etanol puro, o chamado E100. Não são motores flex, que é a nossa realidade aqui no Brasil, que são especialmente projetados para essas condições, ou seja, válvulas de admissão e escapamento com material endurecido, injetores de combustível de maior vazão e outras modificações especialmente projetadas para a nossa condição. O estudo de formação de depósito no interior dos motores ciclo Otto, assim como no sistema de alimentação, não é nenhuma novidade. Também não são novidades as reclamações feitas pelos guerreiros das oficinas com relação a esse fenômeno. Fenômeno esse que costuma causar entupimento de injetores, falhas de vedações nas válvulas de admissão e de escapamento e uma série de outros inconvenientes. Com o aparecimento do motor de injeção direta, essas reclamações persistiram e aumentaram um pouco com o surgimento da versão flex. De acordo com o chão de oficina, a utilização do etanol e das suas misturas em gasolina estaria provocando o aparecimento de depósito nos injetores, assim como no interior das câmaras de combustão. Isso sem falar da formação de depósitos em filtros e a perda de estanqueidade e deformação de leque de pulverização nos injetores de combustível. Mas será que a culpa do aparecimento de todos esses sintomas pode recair única e exclusivamente sobre o etanol? Essa é uma pergunta que ainda precisa ser respondida. E por que ainda não temos uma resposta definitiva para essas perguntas? Muito simples. Investigações científicas demandam tempo e a utilização de motores flex de injeção direta aqui no Brasil ainda é muito recente. Ou seja, os estudos estão em andamento, mas logo nós teremos novidades. O que nós vamos comentar aqui hoje são resultados de pesquisas feitas no exterior com veículos a gasolina, que queimaram misturas de etanol e gasolina, além de gasolina pura e etanol puro, em condições específicas dos seus respectivos países. A primeira conclusão que os pesquisadores estrangeiros chegaram é que a formação de depósitos no interior dos motores não está ligada apenas à queima da mistura do combustível, mas também à admissão de pequenas quantidades de óleo lubrificante na câmara de combustão, à queima de vapores oriundos do cárter e também
a recirculação de gases queimados através da válvula EGR. Esses depósitos, que via de regra se acumulam tanto na ponta dos injetores como nas válvulas de admissão, têm a aparência de carvão e são denominados coque. Os aditivos inibidores de depósitos, quando utilizados com gasolina pura ou misturas de baixo teor de etanol, como por exemplo o E10, não só inibem a formação, como, quando utilizados em maiores concentrações, têm a capacidade de remover pequenas quantidades de depósitos. Com relação especificamente às válvulas de admissão, os testes realizados mostram o seguinte: a queima de gasolina pura sem a utilização de aditivos inibidores provoca o aparecimento de depósitos. B. A queima de misturas com baixos teores de etanol, E10 e E25, pode aumentar a formação de depósitos nas válvulas de admissão. C. Já a queima de misturas com maiores concentrações de etanol, por exemplo, o E85, houve uma formação menor de depósitos nas válvulas de admissão. Ou seja, de acordo com esses resultados, uma maior concentração de etanol no combustível incorre em menores depósitos. Um outro resultado muito importante diz respeito aos aditivos inibidores. Se utilizados em quantidades insuficientes, pode-se ter o efeito contrário do esperado, o chamado efeito Hump, aonde o aditivo se deposita juntamente com os depósitos, aumentando a sua quantidade. Já no que diz respeito aos aditivos inibidores de corrosão, os resultados das pesquisas mostraram que a sua utilização em misturas E85, ou seja, alto teor de etanol, pode aumentar a incidência de depósitos. No que diz respeito especificamente aos injetores, ainda não existe um modelo de consenso que mostre como isso ocorre. O que se sabe até o momento é o seguinte: o processo se inicia com a oxidação, condensação e precipitação de hidrocarbonetos instáveis sobre a ponta do injetor. Posteriormente, tem-se a formação efetiva do depósito, que pode ocorrer a baixa temperatura, por autooxidação, ou a alta temperatura, por pirólise. Dando um enfoque um pouquinho maior no que ocorre às altas temperaturas, nós podemos ter aí dois fenômenos: ou a decomposição do hidrocarboneto em carbono, ou a polimerização desses hidrocarbonetos em moléculas maiores. As pesquisas realizadas mostraram que nos testes de 60 horas simulando condução urbana, a queima de gasolina pura, sem a utilização de aditivos e estando o sistema EGR conectado ou não, formaram-se quantidades irrisórias de depósitos nos injetores. No que diz respeito à utilização do etanol, tanto como combustível, como aditivo da gasolina em motores GDI, como a sua utilização diminui a temperatura da ponta dos injetores, pressupõe-se uma menor formação de depósitos nos mesmos. Várias publicações acadêmicas tratam do efeito benéfico do uso do etanol sobre a formação de depósitos nos motores GDI e não GDI. Por exemplo, em um dos trabalhos onde foram utilizadas misturas com diferentes concentrações de etanol, o etanol se mostrou eficaz na diminuição dos resíduos no chamado teste de sujeira. Em um teste comparativo, onde se utilizou gasolina pura e gasolina misturada com 10% de etanol, observou-se uma menor perda de vazão nos injetores que utilizaram
a mistura a 10%. Num teste de 60 horas, simulando condução urbana, utilizando-se mistura E85 e sistema EGR conectado, o resultado foi uma maior formação de depósito nos injetores. No entanto, a desconexão do sistema EGR reduziu significativamente a geração desses depósitos. Outros resultados muito importantes dizem respeito à composição química dos depósitos formados. Análises de fluorescência de raio-x e de raios infravermelhos mostraram que esses depósitos contêm muitos elementos que fazem parte dos aditivos de óleo lubrificante. Depósitos esses que podem ser perfeitamente controlados com a utilização de aditivos inibidores. No entanto, é preciso tomar cuidado. Aditivos inibidores de corrosão podem aumentar a formação desses depósitos. Um outro ponto muito importante é a composição do etanol. A queima de mistura E85, onde o etanol continha apenas 4% de sulfatos, revelou a presença de depósitos na ponta dos injetores. Um outro ponto que também vale a pena ser destacado diz respeito aos chamados revestimentos antidepósitos. Realmente, eles funcionam, mas apenas retardam a formação dos depósitos. A partir do momento que a primeira camada é formada, eles perdem totalmente o seu efeito. Outro ponto importante diz respeito às estratégias de projeto, como, por exemplo, o esfriamento da ponta do injetor, que no caso dos motores GDI tem se mostrado bastante eficaz na redução da formação de depósitos. Bom, e o que podemos concluir de tudo isso? Primeiro, não conhecemos ainda totalmente como se formam os depósitos nos motores e nos injetores, principalmente no que diz respeito aos motores de injeção direta e que utilizam etanol ou suas misturas com gasolina. Segundo, a formação desses depósitos está ligado diretamente à composição do óleo lubrificante e à utilização dos sistemas de recirculação dos gases de escapamento, a válvula EGR. A formação de depósitos também está ligada à temperatura da ponta do injetor, e o etanol tem se mostrado eficaz na redução dessa temperatura. Ou seja, a formação de depósitos, tanto nas válvulas de admissão como na ponta dos injetores, dos motores de injeção direta, é uma combinação de diversos fatores. E o etanol não pode, por enquanto, ser apontado como o único culpado. Mais estudos precisam ser feitos. E como você que acompanha o canal já sabe, nós, do Auto Acadêmico, já estamos fazendo o nosso estudo a respeito. Vamos publicar os primeiros resultados, que com certeza serão surpreendentes e reveladores. Não percam!